E aí, influenciadores do reino, estamos aqui em mais um episódio do Igol Podcast. E hoje nós estamos recebendo, com muita honra, uma líder dessa casa. É um privilégio poder estar entrevistando essa pessoa que é maravilhosa, tem um sorriso incrível, um dos abraços mais graciosos da nossa igreja, a Jenny Nunes. Oi, Mai, que alegria que eu tô. Estou muito feliz, honrada também por esse convite, né, que foi feito, por eu estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência de vida e poder também, de alguma forma, influenciar jovens. Muito obrigada por esse convite. Amém, amém. Nós vamos agora começar o nosso bate-papo, algumas perguntas para nós podermos conhecer um pouco mais da sua vida, de como você tem, qual que é a sua trajetória até aqui. E para a gente começar, quem é a Jenny? Quem é a Jennifer? A Jennifer é casada com Wanderson Nunes. Eu sou mãe do Benício e junto com meu esposo nós lideramos o Ministério de Noivos e Recém-Casados aqui dessa casa. Eu tô na Nasci para Deus há 7 anos, que foi quando eu casei e eu vim para cá. Amém. E já engatando, né, nessa questão que você falou, que você está há esse tempo aí na igreja, como que você chegou? Como que você como foi a sua conversão? Como você conheceu a Cristo? Eu sou filha de pastores, né? Então eu fui criada na igreja. Mas o meu momento mesmo de conversão, porque como fala, né? Filho de crente não é crente, você tem que aceitar Jesus. Eu tinha entre 13 para 14 anos. Eu estava vindo até com a minha avó de um ensaio, que nessa época eu era da Assembleia, né? E aí tem um ensaio do grupo das irmãs, eu estava vindo com ela e mais uma irmã. E eu comecei a gente estava conversando, falando sobre conversão, sobre salvação, essas coisas. E essa irmã que estava com a gente, ela perguntou para mim se eu queria aceitar Jesus. E foi bem engraçado porque nesse momento a gente parou em frente a uma igreja católica. Tava garoando até. E eu falei que eu queria, sim, aceitar Jesus. E foi naquele momento que eu aceitei a Cristo, né, como meu único Salvador. Amém. E como você chegou na Nasci? Como você conheceu a Nasci? Eu conheci a Nasci através do Wanderson, né? Antigamente ainda era quando nós conhecemos era apacentar. Isso foi em 2011, em maio de 2011. Ele me fez um convite para vir na igreja e eu vim, e aí foi aonde eu tive o primeiro contato com a Nasci para Deus, que foi em 2011. Mas vim de vez mesmo para congregar foi em 2015. Certo. E antes de eu saber um pouquinho mais sobre a sua vida ministerial, você falou que o Wanderson que te trouxe na Nasci, né? Que te apresentou. E eu queria saber como que você conheceu, como que foi a sua história. Aonde você conheceu, se você já conhecia, se já eram amigos. Eu e o Wanderson, nós morávamos no mesmo bairro, né? Só que eu nunca tinha visto ele, ele também nunca tinha me visto. Quando eu conheci ele mesmo de fato, fazia pouco tempo que ele estava morando, né? Fazia uns 2 anos. E nós nos conhecemos através de uma amiga em comum, né? Nossa. E, gente, eu vi o Wanderson assim, e ele me encantou de primeira. Por quê? Antes de conhecer ele, bem antes, eu tive uma decepção, né? Amorosa, mas eu não cheguei a namorar com essa pessoa. O Wanderson, ele foi o meu primeiro namorado, né? Mas aquela coisa, né? De jovem, eu conheci o Wanderson, eu tinha 16 anos. Então, era novinha. E aí, antes disso, aí tem, né? Aquelas paixões, nossa, que a gente acha que é o homem da nossa vida. Enfim, e isso aconteceu comigo.
me iludi por um rapaz, sofri muito, não namorei com ele. E ele me iludiu também, falou que ia me pedir em namoro e toda aquela coisa. E nós, mulheres, fantasiamos muito, né? A gente já vai para o mundo encantado e já começa a pensar no casamento. Não tem nem o namorado ainda e já dá aquela viajada. Você tá olhando ali os vestidos de noiva e fazendo a listinha dos padrinhos, né? Sim. Enfim, tive essa decepção. E quando eu tive essa decepção que eu sofri, eu determinei que eu nunca mais ia sofrer, né? Por um outro homem. Eu ia guardar e entregar realmente o meu coração para o Senhor, para Ele me mostrar quando que seria o tempo certo. E nisso eu fiz uma lista de como eu queria que fosse o homem da minha vida, o meu marido, porque eu falei, Deus, eu não vou sofrer mais, então eu quero que seja assim, porque quando eu olhar, é ele, eu não vou ter dúvida, é ele. Gente, eu coloquei tudo mesmo, eu coloquei corte de cabelo, estilo de roupa, tudo. Eu falei, vou olhar e não vou ter dúvida. E foi assim com o Wanderson, eu vi ele e não, eu falei, gente, tem características, jeito dele que tá lá na minha listinha. Uau. E aí foi indo, a gente, né, foi se aproximando, ele não me dava moral, não me dava bola. Deu um gelinho, fazendo um Sim. pouquinho de difícil. Nem cumprimentar com um beijo no rosto cumprimentava. Era só um tchauzinho. Eu falei assim, olha, interessante, né? Porque tem uns meninos, né, que... Sim, você dá um oi e a Exatamente. pessoa já tá. Então foi assim que eu conheci ele através de uma amiga em comum. Uau, que legal. Nossa. Já vamos pegar aí, meninas, né? A diquinha, vamos ali colocar as características, né? Que a gente, às vezes, nós meninas ficamos sonhando, só que a gente não coloca num papel. E Deus, ele quer saber dos nossos sonhos. Sim. E a gente só pensa, ah, não, eu quero que meu esposo seja assim e pronto. Coloca no papel, escreve, porque Deus, ele quer saber. Sim. E realmente foi o que aconteceu com você e eu creio que aconteceu com outras meninas também, porque realmente Deus, ele vai nos dar aquilo que a gente quer, que a gente merece. Exatamente. Se ele te der aquilo que você, não foi isso que eu imaginei, é porque você não merecia isso. Né? E muitas das vezes a gente quer se submeter a algo que a gente não merece. Sim. A gente quer aceitar qualquer coisa. Exatamente. E de Deus, ele não quer nos dar qualquer coisa. Sim. E eu acho que também a gente precisa ter em mente que Deus não escolhe um homem ou uma mulher para ninguém. Isso fica por nossa responsabilidade, né? Porque você sabe qual é o padrão. Nós, né, mulheres e homens cristãos, nós sabemos quais são o padrão que é de um homem e de uma mulher de Deus, para você se relacionar. E a gente vê até com a história de Isaac e Rebeca, né? O pai dele manda o servo ir e o pai dele falou como tinha que ser a mulher do filho dele. E ele descreveu, né? Então, quando ele viu a mulher, Rebeca, e ela tinha aquelas características, ele falou, é ela. Então, nós temos que também, não é qualquer pessoa, né? Como você falou, a gente não merece qualquer coisa. Mas também a gente precisa saber como que é essa pessoa que eu vou andar e caminhar o resto da minha vida, né? Sim. Nós costumamos falar que o casamento é a segunda decisão mais importante. A primeira é quando você aceita Jesus como, né, o Senhor da sua vida. E a segunda é o casamento, porque imagina, você vai viver o resto da sua vida com uma pessoa, nos momentos bons, nos momentos ruins. Então você tem que saber escolher, você tem a obrigação de saber escolher certo para não dar errado lá na frente. Sim. Sim, é algo que é uma escolha que você tem que fazer e segurar aquilo ali, porque realmente Deus, ele ama a família, ele ama o casamento. Então, se a gente vai escolher, a gente tem que escolher certo. Exatamente. Não é agir com emoção, né? Não é receber aquilo que tá vindo. Ah, eu tô carente, é o que tá vindo. Não. Sim. É realmente você
ter discernimento, entender Sim. que Deus, ele não quer. Deus, ele não nos fez para termos qualquer coisa. Tanto nos relacionamentos, como até mesmo em trabalho. E na nossa vida, né? Sim. Ele nos quer realmente no melhor. Ele quer ali a gente na mesa, comendo do banquete, né? Sim. E o banquete só do melhor. Então, não dá pra gente pegar qualquer um e falar, cara, eu vou ficar com isso aqui porque não tem outro. Meu, tem. Fica tranquila, não vai achando que, né? Você acha que pode falar um pouquinho mais porque você é líder dos noivos, né? Você é líder. Você entra muito nesse ambiente, né? De noivos, de meninas que estão chegando nesse lugar, que é uma decisão muito, muito importante na vida, né? Muito importante. Eu acho que o principal fator é a gente guardar o nosso coração em Deus. Uhum. Quando o nosso coração está em Deus, você não vai agir pela emoção, pela carência, né, do momento, e sim pela razão, sabe? E tentar identificar a situação. Geralmente, como eu falei, as mulheres, ela tem muito disso de fantasiar, de ver coisa onde não tem, né? Já chegou a algumas jovens de achar que o menino tá dando alguns sinais para ela ou algumas evidências de que tá querendo algo com ela ou que tá interessada nela e é só coisa dela, da cabeça dela, sabe? Então você vê a carência e é o ponto onde o inimigo trabalha, sabe? É na carência. E quando você não tá com o seu coração em Deus, a carência que vai tomar o teu coração. Né? Você não vai estar focado aos sinais negativos e sim só as coisas boas ali. Às vezes alguma amiga tá te falando, né? Olha, não é para você, acorda, presta atenção, mas você tá tão cega, tão tomada, né? Pela carência, pelas suas emoções fragilizadas, que você esquece de ver o que realmente é. E não é porque tá na igreja, gente. Sim. Que é um anjo, Sim. né? Que, assim, caiu do céu. Não, você tem que ter esse discernimento. Porque pode ter, sim, alguém que tá aqui, um rapaz, que queira só brincar com o teu sentimento. E moças também, né? Sim. Hoje em dia, a gente tá vendo uma distorção de valores. Muito. Né? Então, a gente precisa estar sensível à voz do Espírito Santo. Tanto ele é o homem nosso como amigo. mulher, né? Sim, ele é o nosso amigo. Ele conhece o outro lado. Ele conhece aquilo que eu não conheço, né? Ele sabe a intenção do coração. Sim. Então, quando a menina ou o homem tiver interessado ou tiver em busca de alguém, primeiro pede para o Senhor guardar o coração, para que você não haja pela emoção e pela carência. Sim. E também peça para o Espírito Santo tirar toda a cegueira, sabe? E ver a realidade. Sim. Te mostrar ali, Senhor, é isso mesmo que eu tô vendo? Será que ele é tão bom assim? Será que ele é tão gentil assim, tão cavalheiro? É isso mesmo? Que o Espírito Santo ele mostra, né? E sempre pedir, Senhor, me ajuda a ser racional, a não viajar, a não entrar em um mundo que não é. Sim. Uma coisa que o nosso pastor sempre fala, né? Que cristão que tá na igreja não tem selo de qualidade, né? Não tá na igreja é um selinho ali. Exatamente. Não. Nossa, a gente nem começou o podcast de direito, a gente já tá recebendo tanto ensinamento, né? Jenny, agora falando um pouquinho sobre a Jennifer mãe. Como é? Primeiro, como que é o Benício? Que é a coisa mais linda, gente. Ele tem que criança abençoada, que criança linda. E reflete muito quem vocês são, né? O Wanderson e a Jenny. O Benício é um reflexo disso. Como que foi para você esse momento da chegada dele na vida de vocês? Gente, o Benício é um sonho realizado. Eu sempre tive vontade de ser mãe. Quando eu, era solteira, eu amava ficar com criança e me via naquilo. E na época do nosso namoro, nós também já falávamos nisso, que
nós queríamos ter filho e que o primeiro ia ser um menino. E eu tenho esse sentimento que o próximo é uma menina, mas vamos ver, né? E nós já dávamos nome e tudo. E depois de 4 anos que a gente, né, estava casado, uma vez o pastor Alex foi lá em casa e o Wanderson tinha uma certa insegurança. Eu acredito que isso é muito comum para um homem, né? Porque o homem é o provedor, né, da casa. Então vem aquela preocupação, um filho, como que vai ser? Só que hoje nós temos a nossa, assim, a mentalidade totalmente transformada, né? Ele já até trouxe uma ministração falando sobre filhos, né? Que o propósito do casamento é esse também, gerar sementes piedosas no Senhor. E aí o pastor Alex foi na nossa casa e ele falou, olha, em breve vocês vão receber uma notícia muito boa. Uau. E falou para o Wanderson, não se preocupa, porque quando Deus envia, Ele provê todas as coisas. Meu Deus. E depois de 1 mês certinho, eu descobri que eu estava grávida. E aí consegui guardar isso por 1 semana, porque foi bem na semana do Dia dos Pais que eu descobri. E no Dia dos Pais eu contei para ele. E aí descobrimos que era um menino, o Wanderson se emocionou, foi lindo isso. E realmente o Benício, a gente declara, né, isso na vida dele. Nós uma vez fomos em uma conferência com o Josué Gonçalves e a gente declara sempre isso na vida dele, que o Josué Gonçalves falava que ele passou isso para os filhos passam para os filhos dele, que declara, você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo, você nasceu para a honra e glória do Senhor, você ama a igreja, você ama as pessoas, você ama a família. E a gente tem inculcado, né? Porque é isso que a Bíblia nos ensina, a inculcar. É ensinar o filho no caminho que deve andar, é catar na mão dele, mostrar, andar com ele no caminho. E ele já tem disso, né? De família, o Benício, de adorar, de cantar. No curso de noivos, na primeira aula, o Wanderson estava ministrando e ele falava, mamãe, eu quero falar da palavra de Deus. Que lindo! E assim, é emocionante e gratificante, porque é o Espírito Santo mesmo, sabe? Que dá graça, que dá sabedoria para a gente ensinar, né? O mais difícil no contexto de filho não é nem o financeiro, porque Deus provê, Ele cuida e não deixa faltar. Sim. É a criação, né? A educação, e ainda mais nos dias de hoje, né? Com ideologia de gênero. Então, a obrigação é minha e do Wanderson. E se nós temos um casamento saudável, né? Um casamento que representa Cristo e igreja, o Benício, ele vai crescer com isso na mente dele. Então, lá na frente, ele não vai se desviar. Que a responsabilidade é nossa, não é da igreja, não é da escola, é dos pais. Sim. Eu tenho um filho também, né? Então, eu tenho levado ele nesse caminho de realmente entender quem ele é em Cristo. Sim. Do porquê que ele não veio no mundo. As crianças não vieram no mundo. Não, Deus, ele tem um propósito com as crianças. Então, é nesse lugar mesmo de ensinar a orar, né? De ensinar a louvar. Sim. O meu, às vezes, eu tô lá, a gente vai dormir, aí eu sempre brinco com ele, né? Eu vou, aí finge que eu tô dormindo. Aí ele fala e cutuca assim, fala, mamãe, você esqueceu de orar, tá bom? Vamos orar? Aí a gente vai e ora. Então, assim... Já inculcou, né? Já ficou na cabeça dele. E, Jenny, falando um pouquinho agora mais sobre o seu ministério, você é líder, né, do Ministério dos Recém-Casados, né, líder do curso de noivos. Antes de falar desse ministério, eu queria saber se você já serviu em algum ministério na nossa igreja. Se sim, quais foram os ministérios? Sim, nós servimos. Assim que nós casamos, aí eu vim para Nasci, né? Que eu era da Assembleia, casamos e vim para Nasci. E aí essa era a nossa dúvida, onde nós íamos servir juntos, porque o Wanderson antigamente era da Consolidação. E aí a gente até chegou, conversou com o pastor, e o pastor falou, olha, faz uma lista, coloca todos os ministérios que tem na igreja
e vai riscando aqueles que, né, vocês não se identificam. Enfim, e aí nós fomos riscando, aí ficou a diaconia. O Wanderson queria muito já ir para casais, porque o Wanderson ele sempre teve essa veia para os casais, desde o namoro ele já gostava de ler livros, de ouvir ministrações sobre relacionamento, e eu já não queria. Então, aí foi de comum acordo, fomos para a diaconia, servimos na diaconia, já na época era o Lar de Paz, servimos também no Lar de Paz. E depois nós fomos para o curso de noivos, que foi em um domingo, o pastor Ney trouxe uma ministração sobre obediência. E durante aquela ministração, o Espírito Santo falava muito no meu coração, casais. Uau. E a gente já não tinha ido por minha causa mesmo, porque eu não queria. E o Wanderson queria. E eu falei, meu Deus, é isso mesmo? Aí, tá bom. Aí nós fomos embora, no meio do caminho eu falei, olha, B, eu não sei o que o Espírito Santo falou com você nessa manhã, mas comigo era o tempo todo falando sobre casais. Ele falou, é confirmação, porque quando eu tava lá na igreja, o Daniel, que era o antigo líder, né, dos noivos, chegou em mim e falou que queria bater um papo comigo e com você, então provavelmente é isso. E aí, antes da gente ir conversar com eles, eu e o Wanderson oramos e falando, Senhor, se foi isso mesmo que o Senhor quer, eis-nos aqui, né? Nós estamos aqui para realmente obedecer. E foi aí onde a gente ingressou e entrou para o curso de noivos, para o ministério. Essa é a palavra-chave, né? Obediência, né? Às vezes Deus quer nos dar alguma coisa, mas a gente não obedece. Aí a gente fica travado e não entende por quê. Exatamente. Né? E a palavra-chave é obediência. Se Deus mandou ir, vai. Sim. E já você falando, né, que você foi um pouco resistente a isso. Como foi o processo de você se submeter a entrar nesse processo de entender que esse era o ministério do seu esposo, então você tem que entender que esse também é o seu ministério. Como que foi esse processo para você? Sim. Gente, olha, no início do meu casamento, até os 2 anos de casado, que mais ou menos com os 2 anos de casado, eu e o Wanderson, a gente passou por uma crise, né, no nosso casamento. E até esse período eu era insubmissa. Não agia com submissão. E eu precisei apanhar muito na cara, né? E começar a entender o que era ser submissa no meio da dor. E coisa simples, às vezes ele falava alguma coisa sobre roupa, ai, olha, essa roupa não tá legal. Eu falava para ele, ai, nossa, nada a ver, né? Você é ciumento, tá vendo coisa onde não tem. Você quer que eu ando com uma burca na rua, só com o olho de fora? Isso é uma insubmissão. E ele falava, eu sei o que eu tô te falando, eu sou homem, né? Eu sei como os homens olham. Então ele estava querendo me guardar, me proteger, e eu sendo tola, né? E assim foi, entramos pro curso de noivos, pro ministério, e ainda não entendia esse propósito, essa missão que Deus tinha com ele. E nós passamos por essa crise, e ele costuma até falar sobre isso, que numa crise nós temos 2 opções, né? Passar por crise é normal, todo mundo vai passar, né? Em todas as áreas da nossa vida a gente vai passar. Só que na crise nós temos 2 opções. Ou dessa crise você sai mais duro, ou você sai mais maduro. Sim. Né? E eu e o Wanderson, nós 2 decidimos sair maduros dessa crise. Amém. Nós 2 decidimos viver uma restauração do Senhor no nosso casamento. Amém. Né? E aí foi aonde eu comecei a entender que debaixo da submissão, da obediência ao Senhor e ao meu marido, com amor e respeito, eu estava atraindo a bênção do Senhor
para minha vida e para minha casa. Porque qual é o propósito de Satanás? É fazer com que você não se submeta mesmo, seja a Deus, né? Porque a nossa referência de submissão é a igreja, né? Como fala em Efésios 5, que o homem ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E a mulher deve se submeter ao seu marido como a igreja se submete a Cristo, né? Então, você para e pensa, é desonroso você se submeter a Deus? Não é. E por que é desonroso você se submeter ao seu marido? Você trabalha, é desonroso você se submeter ao seu chefe, ao seu coordenador? E por que ao marido é? E aí você tem que começar a entender o porquê só com o marido é desonroso. Por que só se submeter ao marido eu vou estar sendo inferior? E aí você começa a ver a artimanha de Satanás. Porque quando você não se submete, você age em submissão, você vai estar se pondo em tutela de Satanás. Sim. Porque ele é o insubmisso, né? Ele não se submeteu ao Senhor. E é isso que ele quer que as mulheres ajam assim, em submissão. Por isso que vem essa onda do feminismo, falando sobre a igualdade, que a mulher tem que ser igual a ter os mesmos direitos do homem, só que isso é uma grande mentira, né? Se a gente for ver por trás, isso é uma grande mentira, porque você ser submissa não é ser inferior. E sim, você está debaixo da missão, é aquela que vai auxiliar, que vai ser amparo, socorro, ajuda. E quando eu comecei a ter esse entendimento, que eu me submetendo ao Wanderson, eu vou estar atraindo a bênção do Senhor sobre a minha vida e a minha casa, ficou muito mais fácil. Aí eu entender e me submeter a Ele, a apoiar, a incentivar, a encorajar Ele e a fazer com que Ele cumpra com o propósito que Deus determinou para Ele. Sim, virou uma chavinha, né? Virou uma chave. Não é fácil, Mai, sabe? E eu acredito que para vocês, jovens, que é solteira, vocês têm que trabalhar essa submissão desde agora. Sim. Sabe? Porque, geralmente, hoje, a grande maioria, né, das meninas já trabalham, já tem a sua independência, então já se banca, né? Já consegue... pagar suas contas, né? Tem essa independência. E muitas vezes você demora um pouco mais para se relacionar ou para se casar e você acostuma com essa vida de você fazer tudo, você bancar tudo, ou às vezes em casa você não tem uma referência de uma mãe que se submete. Sim. E inconscientemente você traz isso para o teu relacionamento, para o teu casamento. Então, a preparação para a submissão não é no casamento. É no contexto agora, de solteira. Você se submete a Deus? Sim. Deus fala com você. Você é sensível em ouvir a voz dele e se submeter a ele? Uau. Sim, eu sou. Então você não vai ter dificuldade para se submeter ao teu marido. Sim. Ah, não, Deus fala, eu fico relutando. Ah, não, Deus, mas você quer ensinar a Deus como que tem que fazer. Sim. Ah, não, mas é desse jeito. Eu pus um tempo de jejum, não é esse tempo. Sim, Sabe? sim. São essas coisas que o Senhor vai nos ensinando. Não, Sim. filha, calma, se submete, Sim. né? Pode ser difícil porque você vai estar engolindo o teu ego, o teu orgulho, né? Mas vem a bênção. E aí você vai se submetendo nesse período de solteira, se submetendo a uma liderança, Sim. Sim. né? Se submetendo à voz do seu pastor, à voz de um mentor espiritual. Isso são treinamentos. Se você tem essa facilidade, pode ter certeza que quando você casar, você não vai ter. Agora, se você tem... meninas, mulheres que vocês estão me ouvindo. Se você está agora nessa fase de solteira e tem e reconhece que você tem essa dificuldade de se submeter, já começa a orar para o Espírito Santo te ajudar Sim. a trabalhar isso, Sim. para que isso não seja uma
pedra de tropeço lá no teu casamento. Ser submissa é você se estar sobre a tutela de Deus. Sim. É estar sobre a bênção do Sim. Senhor. Esse é o segredo da submissão. Sim. E outro ponto também que, infelizmente, a nossa sociedade, ela levou um outro lado da submissão, né? De achar que ser submissa o homem mandou, você começou a gritar com você, você tem que... Não. É que nem o que você falou, ser submissa é você estar debaixo da missão. Sim. E não você aceitar, Sim. né, um relacionamento Abusivo. Um relacionamento abusivo, maus tratos. Sim. Não. Que nem, eu acho que você até pode falar um pouco sobre isso. Se tiver realmente jovens, que a gente sabe que tem meninas que acabam ficando carentes e se relaciona com quem vier, e aí essa pessoa, ela idealiza que vai ser um esposo perfeito, um marido perfeito, só que no namoro já começa a gritos, né? Porque a violência não é só bater. A violência é gritos, é xingamento, é começar a falar mais alto, Sim. é falar, não, isso isso você não vai fazer. Não, então, como que, se você tem uma dica para que essas meninas que estão nesse relacionamento, que elas possam enxergar que não deve, se entender o que esse relacionamento está sendo abusivo, que não passe para o passo seguinte, que é o casamento. Né? Porque o namoro, ele tem um passo que tem que ser cumprido, que é o casamento. Sim. E como que você tem alguma dica que a gente possa passar para essas meninas que às vezes estão realmente no relacionamento tóxico, abusivo? Sim. E por achar que, não, eu estou submissa ao meu namorado, então eu vou estar submissa a isso e vou aceitar isso. E não é essa submissão que Deus quer que a gente viva. Não, né? Sim. Porque, gente, é assim, ó. Antes de eu me submeter ao Wanderson, eu me submeto ao Senhor. Então, até que ponto vai a submissão? Até o ponto que glorifica a Deus. Você se submeter a uma agressão, seja física, seja verbal, isso vai estar glorificando a Deus? Não vai estar glorificando a Deus. Porque Deus jamais vai querer que você se submeta a isso. E se a menina, a mulher, ela já está envolvida em um namoro, que tem um homem que trata ela assim, ela tem que terminar esse relacionamento. Sim. Não vem com essa ilusão que quando eu casar melhora. Gente, que não melhora. Pode melhorar? Pode melhorar. Só que a chance é pequena. Deus pode mudar? Deus pode, gente, porque Deus, ele é poderoso, ele pode todas as coisas, mas só que Deus, ele só entra aonde há espaço, ele é educado, Sim. né? O pastor nem até compartilha isso na aula que ele dá no curso de noivos, que uma vez uma jovem foi num gabinete com ele antes de se casar e ela trouxe esse relato para o pastor, que ele era meio agressivo, que já chegou a pegar no braço dela, né, que ele já viu ele tendo alguns gestos de agressividade com a mãe, que esse é um ponto importante. Analisa, gente, isso é real, não é história não, de como trata a mãe, como trata o pai, como é em casa, como se comporta tanto o homem quanto a mulher. A mulher ajuda em casa, ela ajuda a mãe a arrumar a casa, a organizar, a fazer comida, é uma mulher dedicada, atenciosa, carinhosa, e do mesmo jeito o homem. Como ele é com o pai, como é com a mãe, trata bem, respeita, é amoroso, ele honra, porque é como ele vai ser com você. Então, aí essa moça estava no gabinete com o pastor e o pastor falou para ela, falou assim, Deus pode mudar? Ele pode, mas e se não mudar? Sim. Você vai se submeter a isso no casamento? Né? Falando a verdade, você vai aguentar apanhar, a ser agredida psicologicamente, verbalmente, fisicamente, Sim. né? Porque assim, o que é bom antes, num período do namoro, noivado, quando casa, isso melhora. E o que é ruim, piora.
Então, por isso que a gente fala, nessa época, nesse período de namoro e noivado, é o período de você tirar as máscaras e não as roupas. Porque no casamento é período de tirar as roupas, é o período de intimidade, de se conhecer. Agora, se você faz o inverso, quando você chega no casamento, as máscaras começam a cair. Então, esse é o período de conhecer, e até mesmo antes de você se relacionar, de você namorar, você consegue conhecer o rapaz e a moça. Pelo tipo de conversa. Gente, Instagram revela muito a pessoa. Quem ela curte, quem ela comenta, compartilha, o que compartilha, tipo de foto que posta, músicas, as intenções. Por ali você consegue observar onde está o coração daquela pessoa. Se realmente está em Deus ou se não está. Tipo de roupa que veste, sabe? Então, se a menina ela já está nesse período do relacionamento, passando por um relacionamento abusivo, tóxico, do cara ser ignorante, de catar no braço de uma forma agressiva, senta, conversa, né? Se aconteceu a primeira vez, ó, isso não foi legal, já pontua, eu não quero isso. Aconteceu a segunda, esse relacionamento não deve continuar. Não deve, porque vai virando um ciclo, esse homem vai ficando mais agressivo, vai te omitindo, você vai ficando opressiva, com medo. E se eu terminar, o que ele vai fazer comigo? Então, aconteceu a primeira vez, gente, já dá um basta. Sinal amarelo, né? Exatamente. O mal, ele se corta pela raiz, né? Depois que já tá grande, não. Se já chegou no... Eu aprendi e tenho levado isso e quero que no meu relacionamento seja isso. Se já falou comigo, foi grosso comigo na primeira, cara, é um sinal amarelo que Deus tá me dando. Sim. Porque Deus, ele me trata tão bem, sabe? Deus, ele me ama. Deus, ele é misericordioso comigo todos os dias. Sim. Né? Eu vou ficar aceitando o grito, a grosseria de um cara que, querendo ou não, vai ser o homem que eu vou levar pro resto da minha vida? Não. Exatamente. Sabe, Deus, ele nos ensina isso, que nós não devemos esperar, achar que Deus, ele vai nos dar qualquer coisa. Cara, se gritou com você, é porque realmente não é pra você, porque Deus, ele fez a mulher pra ser cuidada, pra ser tratada, sabe? Pra realmente, não que a gente quer ser mimada, não. Deus, ele nos fez porque nós somos as meninas dos olhos dele. Sim. Então, ele quer realmente nos cuidar. Então, você acha que ele vai dar um esposo pra você que grita com você, sabe? Que é grosso, que não te respeita, que não respeita você, que não respeita a mãe, né? Exatamente. Então, é algo que são sinais que se a pessoa tá ali, deu a primeira, sabe? Já é um sinal de falar assim, cara, vou precisar pensar. E realmente sair desse relacionamento, né, Jenny? É não se entrar mais, porque que nem você falou, se continuar, vai ter uma hora que você vai realmente ter medo de terminar, porque nós sabemos como que tá a taxa aí, né, de homens matando mulheres por conta de que não soube receber um não, né? E então, se você continuar, você vai ficar com esse medo e você não vai terminar. Exatamente. E aí você tem duas opções. Ou você termina agora e sofre, porque, né, já criou um vínculo ali. Ou você continua, sofre mais ainda e sofre mais ainda e não vai ser feliz. Exatamente. E Deus, ele nos colocou no mundo com um propósito, né, de sermos felizes e levar a palavra dele. Sim. E esse contexto, ele também encaixa para homens também que passam por relacionamento abusivo, mulheres que querem ser autoritárias, que querem mandar, que querem gritar, que sabe, que quer já vem com isso do feminismo, né, nela e quer já implantar isso. Então, os homens, eles também precisam estar atento a isso. Se essa mulher, ela já está se posicionando dessa forma agora, quando ela casar, se isso não mudar, ela vai continuar com isso, né? Então, por isso que é bom você prestar atenção, tanto o homem como a mulher, em tudo, né?
a paixão, ela cega a gente mesmo. A paixão, ela é uma demência temporária. Você fica cego, surdo e mudo. Você fica tão envolvido que você não enxerga. Só que você precisa estar atento aos sinais. Eu lembro que uma vez nós namorávamos, eu e o Wanderson, e eu falei mais alto com ele. E aí, mas na hora que eu falei, ele me corrigiu. Ele falou assim, ó, nunca mais você fala assim comigo. Ele me colocou no meu lugar na hora, entendeu? E aí, o que acontece? Tem homem que se omite a isso. E se permite a viver isso. E aí a mulher percebe isso. Gente, o que aconteceu no Jardim do Éden? O feminismo já começou ali. A Eva tomou as rédeas do negócio, foi lá, pegou do fruto, comeu, deu para Adão. Adão comeu também, né? Então o homem ele também precisa, desde cedo do relacionamento, aprender a se posicionar como aquele que é o líder, aquele que é o sacerdote em amor, né? Não é porque o homem que é o cabeça, o homem que é o líder, que ele vai se aproveitar dessa situação e usar com autoritarismo, né? Não, é em amor, né? Que você vai exercer a liderança sobre a mulher. E tudo fica mais fácil. Por isso que é uma cadeia, né? O homem ama a mulher recebe esse amor e ela se submete em amor. Então, o amor, ele tem que estar envolvido. Agora, se o homem, eu sou líder, eu que mando, e vem sendo autoritário, mandão, a mulher, ela bloqueia, né? Não tem como ela exercer essa submissão em amor. Então, são ambas as partes. Mulheres também, que querem ser agressivas, que vem com isso da independência e não sabe se submeter já desde o período do namoro. Então o homem ele precisa também estar atento a isso. E a conversa. Conversou, pôs os pingos nos i, viu que não está rolando, que está continuando, gente, termina. Sim. Não vai adiante. Isso que você falou é verdade. A gente está aqui falando de mulheres porque nós somos duas mulheres, mas hoje em dia tem realmente homens que, né, são agressivos, mas nós também temos mulheres, né? Mulheres que acabam achando que elas que têm que mandar. Sim. Creio que infelizmente é uma cultura, né, do nosso país, porque também existe muita mulher que criou filho sozinho, sim, né? Que tem aquela exatamente. Independência. E aí já vai levando pro filho. Sim. Então a filha acaba entendendo que, tipo assim, não, eu consigo as minhas coisas sozinha, é eu que mando, exatamente. É eu que vou prover. Não dependo de homem. Não dependo de homem nenhum. E isso também, querendo ou não, é um bloqueio. Muitas mulheres acabam não querendo casar porque acham que vão ser independentes, né? Acham que vão conseguir... conseguem, realmente. Tem mulher que consegue. Mas Deus, ele nos fez para um propósito, que é a família, né? E a gente tem que entender que Deus, ele colocou cada um no seu lugar. Sim. O homem ali para prover a sua casa e nós mulheres para respeitar, né? Auxiliar para cuidar realmente. Sim. Nós fomos colocadas no mundo para cuidar do homem. Não né? Tipo, eu ouço muitos jovens falando isso, né? Tipo assim, eu não vou colocar, comida pro meu esposo. Cara, não é isso. Não é só sobre isso, né? Isso é um a mais que você tá dando. Eu vejo pelo meu pai e minha mãe. Cara, minha mãe coloca comida pro meu pai até hoje. Eu acho isso lindo. Sabe? A minha mãe, ela se coloca debaixo realmente do meu pai, de entender que o meu pai, ele tá ali provendo. O meu pai, ele faz a parte dele de prover realmente, de cuidar da minha mãe. E a minha mãe, ela faz tudo isso e ela coloca um algo a mais, que ela aprendeu da mãe dela. Ela me ensinou, eu falei, cara, e eu vou levar, sabe? Eu vou realmente, se ele quiser eu coloco, e tá tudo certo, porque é um algo a mais que Deus me deu, é uma arma, um a mais que Deus me deu, né, pra fazer. Mas isso também não deixa de ser um ato de servir, né? Eu também faço isso com o Wanderson, eu vi a minha sogra fazer. A minha mãe não tem esse costume, mas eu vi a minha sogra fazendo e eu também acho
Achava lindo. Sim. E, gente, eu tenho prazer em servir o Wanderson. Em pôr, em ele chegar do serviço, a roupa dele já tá lá no banheiro, bonitinha para ele, a toalha. Eu tenho prazer, ele tá em casa, tá fora o dia inteiro, né, trabalhando para prover, trazer a provisão para dentro de casa. E esse é o meu papel, de cuidar dele com amor, de servir ele. Às vezes a gente serve outras pessoas e aqueles que estão próximo, que é quem a gente deve honrar e servir, a gente vem com essa mente, não vou servir, para que isso é um gesto de amor e coisa tão simples que faz muita diferença, muita diferença. Eu tô em casa aprendendo a ser esposa, aprendendo a ser mãe, porque a gente aprende todos os dias. Ninguém nasceu já sabendo ser esposa, sendo mãe. Você aprende todos os dias. Há 4 anos, né, que eu não trabalho fora. E o Senhor me trouxe para dentro de casa justamente para isso, para eu aprender a ser esposa, para eu aprender a me submeter, né? Para eu aprender a ser mãe, a ser dona de casa. E isso para mim, já tive umas crises de identidade aí, de, ai, mas todo mundo tá bem, tá trabalhando, tá bem profissionalmente, e eu tô dentro de casa, eu tô parada, parece que o mundo tá girando e eu tô parada, estagnada. Só que o Senhor me fez entender que nenhum sucesso profissional vai justificar um fracasso de uma família. Sim. Então eu tô no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, que é cuidando do bem mais precioso que eu tenho aqui na terra, que é a minha família, é o meu marido, é o meu filho, sabe? O Benício fez 3 anos e eu tô acompanhando ele, tendo esse privilégio e honra de estar cuidando do meu filho. Eu tô educando Sim. ele, né? Mas o Senhor me trouxe para dentro de casa para eu aprender isso. Eu tenho certeza que se eu tivesse continuado, né, aí o Senhor não tivesse me trazido, hoje eu não teria a maturidade que eu tenho como esposa, não estaria ministerialmente como eu tô hoje. Mas eu não troco isso. Se o Senhor quiser que eu volte, eu volto. Mas eu não troco, para mim não é desonroso estar em casa, tendo que cuidar, né, por ser nova. E não, isso é honroso para mim e um privilégio também. Ai, que lindo. Eu aqui já no mundo encantado das mulheres. Imaginando, meu Deus, eu aqui, ó, quando que eu vou, né? Sonhando aqui em colocar o almoço do meu esposo, né? E esperar ele. Em breve. Nós mulheres sempre nos nossos mundos encantados, sim, né? Quando a gente se coloca nesse mundo é difícil. Ô, Jenny, você falou que você teve, né, 2 anos que você passou por um processo no seu casamento. Você entende que esse processo que você passou foi um preparo para você hoje estar falando para outros noivos, para futuros, né, noivos, e até mesmo para pessoas que estão no recém-casados, que acabaram de casar? Você acha que Deus ele usou isso como um preparo? Sim, com certeza, sem dúvida nenhuma. Nós fomos forjados nesse processo. Uau. Não foi fácil. Passamos assim por uma fornalha mesmo, sabe? E pelo fato de tanto eu quanto o Wanderson ter escolhido se submeter a viver o propósito do Senhor na nossa vida e a gente ter entendido o propósito real do casamento, isso fez com que nós tivéssemos forças para continuar, né, e viver uma restauração. Hoje, eu e o Wanderson, nós somos prova viva que o Senhor, ele restaura. Amém. Mas ele restaura pessoas, ele restaura o homem ou a mulher para que esse casamento seja restaurado. Hoje nós somos prova viva que é possível viver uma transformação da água para o vinho. No casamento eu me emociono porque no período, né, nunca, meu Deus, que eu imaginaria
tudo que aconteceu com a gente e hoje que o Senhor está usando a gente para ministrar justamente naquilo onde nós fomos atingidos ali, né? E nós temos hoje legalidade no mundo espiritual, né? Para falar, ó, não é possível, fácil não vai ser, não vai ser, mas é possível se os dois quiserem, né? Porque a Bíblia fala, andarão dois juntos, se não tiver de acordo é impossível, mas se os dois decidem, né? Se tem comum acordo, não há inferno que consiga destruir esse casal, né? Eu e o Wanderson, nós entendemos como é poderoso a união do casal, como é poderosa a oração do casal, sabe? Em enfrentar a batalha juntos, em estar unidos, e por mais difícil que seja, mas é ir até a morte, sabe? Até que a morte nos separe, porque quando a gente casa, nós fazemos uma aliança com um homem e Deus, porque Deus está sendo testemunho daquela união, né? Então as pessoas precisam ter isso em mente, que essa aliança não foi só entre homens, mas em Deus. E nós fomos forjados, nós fomos lapidados, né? Tipo, o que aconteceu com a gente foi um vaso que caiu no chão assim, ó, e quebrou. E hoje, o que acontece com essa geração? Você quebra algo, você não quer arrumar. Você quer comprar outro. Sim. Né? Sim. E antigamente, na época dos nossos pais, dos nossos avós, o que acontecia? Quebrava, vamos consertar. E foi isso que eu e o Wanderson a gente decidiu fazer. Nosso casamento foi um vaso de barro que caiu no chão e foi quebrado, deslacerado. Mas nós entendemos o amor de Deus sobre a nossa vida, o cuidado, e o Senhor colocou pessoas no nosso caminho que nos ajudou. Pastor Ney, Pastor Andréia foi uma dessas pessoas que nos ajudou, e nós decidimos pegar caquinho por caquinho e colar e reconstruir esse vaso. Mas depois desses 2 anos que nós passamos dessa crise, nós podemos declarar aquilo, né? Que fala, se eu não me engano, em Ageu, que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Nós aprendemos realmente a viver um casamento, sabe? Eu aprendi realmente qual é o valor de uma esposa. Eu aprendi a ver o amor dele sacrificial por mim, sabe? Ele aprendeu a ver a minha submissão em amor. O Wanderson me ajudou a amadurecer, a crescer muito em amor, sabe? E isso constrange a gente. Quando você erra, faz alguma coisa o que você espera? O contrário, né? Disso, da pessoa vir te repreender, de ser ignorante, tudo. E quando você recebe essa chamada de atenção em amor, isso constrange, né? Eu acho que até pra gente é mais impactante do que a pessoa vir com você e falar assim, ó, acorda, né? Não é assim. Quando ela vem em amor, você fala, mas eu não mereço isso, sabe? E o Wanderson, ele provou, ele mostrou pra mim que ele me ama sacrificialmente, que ele tá comigo em tudo, sabe? E nesse período ele conseguiu ver a minha submissão a ele em amor. Alguém que não se submetia, que achava que era loucura da cabeça dele, eu comecei a aprender a me submeter a ele, a ver ele como um Cristo, sabe? Realmente do meu lar, que é aquele que vai dar a vida por mim. Então, tudo começou a ficar mais fácil. E isso, com certeza, hoje nos deu ferramenta, nos deu legalidade para falar. Hoje as pessoas podem olhar e falar assim, nossa, mas eles são tão novos. O que eles vão falar de relacionamento? Só que ninguém sabe o que nós já passamos no nosso casamento, né? A experiência que nós tivemos em Deus,
E hoje, por isso que o Senhor está nos usando, para que nós, assim como nós vivemos essa restauração, que Ele está nos usando para ser esse canal, sabe? Para ajudar aqueles que vão se casar, para não passar pelo que a gente passou. E aquele que já está casado, se está passando pelo que a gente passou, nós podemos mostrar o caminho. Ó, é esse o caminho. Sabe, vai por aqui que vai dar certo. Sim. E para você que não casou ainda, nós passamos por esse caminho e deu errado. Né? No curso de noivos, nós contamos um pouquinho da nossa experiência. Então, hoje, nós damos muito mais valor para esse projeto, que é a família. Né? Hoje, nós lutamos com garra, com força. Nós gastamos energia, tempo e recursos em prol da família, porque hoje nós damos valor para a família, para esse projeto, porque nós passamos por isso, né? E uma coisa de fato é prioridade na tua vida quando você gasta forças, energias e recursos. E nesse ministério, família, né? Nós priorizamos. E tudo que a gente pode fazer para ajudar pessoas que vão se casar, solteiros, pessoas que já estão casadas, homens e mulheres que chegam até em nós pedindo conselho, nós nos sentimos honrados, sabe? E assim, agraciados por Deus, porque a gente fala, Senhor, que graça, né? Que graça que o Senhor transbordou sobre a nossa vida. E hoje nós temos essa oportunidade de ser um canal de bênção, né? Pela experiência que a gente passou, pela dor que nós passamos, né? Nós decidimos crer no Senhor, crer na palavra dele e viver essa glória da segunda casa para que outras vidas fossem alcançadas através do nosso testemunho. Sim, e vocês realmente são uma referência de casamento para nós, né? Referência de família. Você olha assim, vocês três, sabe? O cuidado que o Wanderson tem com você, com o B, e o cuidado que você tem com eles. Assim, é algo que é realmente uma referência. E é muito louco porque a gente precisa entender que as nossas dores, elas fazem parte do nosso processo. Sim. Que quando realmente o vaso ele é quebrado, ele precisa ser reconstruído. Sim. Mas ele precisa ser reconstruído com as mãos certas. Sim. Né? Que nem você falando que vocês receberam conselhos de pessoas certas. Sim. E infelizmente muitos casamentos, muitos relacionamentos, ou até mesmo pessoas que vão entrar num relacionamento, elas vão buscar esses conselhos em pessoas erradas. Sim. Né? Em lugares errados. E acabam esquecendo que Deus, ele deu pessoas específicas para nos aconselhar. Sim. Né? E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre como você chegou a pensar em buscar conselho com outras pessoas. Por exemplo, você recebeu um conselho de alguém aqui da igreja e falou, não, eu vou buscar um conselho fora para ter uma segunda opinião, ou não, você entendeu que não, Deus, é esse caminho realmente que eu vou seguir, então é isso mesmo que eu vou ouvir, e por mais que as pessoas lá fora estejam falando outra coisa, eu vou me submeter a isso. Como que foi esse processo de entender que, cara, Deus, ele realmente, ele me colocou pessoas certas para conduzir o meu casamento? Olha, eu acredito que quando a gente aprende a se submeter à liderança que a gente tem, se você está em um ministério, se você está numa igreja, você tem líder e pastor, né? E são pessoas ungidas pelo Senhor, né? São pessoas capacitadas para te ajudar, para te orientar. Então, nós recorremos aos nossos líderes, né? E ao pastor Ney e à pastora Andréia. Não fui para contar para pessoas de fora. Amigos, né? Não, porque às vezes a pessoa tem até uma boa intenção, só que não tem a sabedoria do céu para te orientar, né? Às vezes
alguém do serviço, alguém até que não é cristão, mas você acha que vai ter a palavra certa e não vai ter, porque não tem princípio, não vive princípios, né, do Senhor. Então, como vai te orientar? Eu nunca nem passou pela minha cabeça em recorrer para outras pessoas. Eu sabia que eu tinha que ir para procurar conselhos de pessoas que eram referência num casamento, né? Uma mulher sábia que iria trazer clareza dentro da palavra de Deus, sabe? Que não iria me massagear o meu ego, mas sim mostrar para mim, e eu fui muito disposta também a ouvir. Sim. Né? Fui disposta a receber a direção, sim, as críticas, aonde eu estava errando, né? E eu expus isso também. Errar, gente, todo mundo erra, né? E a gente tem que tirar isso da nossa mente de, mas eu errei, como que vai ser, o que vão pensar de mim, como que... Não, se tem um líder, se você tem um líder, se tem um pastor, o papel desse líder, o papel desse pastor não é te julgar, sim, não é ser o teu juiz, mas sim te dar uma palavra em sabedoria, em amor, em uma direção. Claro que pode vir uma exortação, a pessoa vai, né, te mostrar, mas esses foram os pontos, né? Você não está certa nisso, precisa melhorar nisso. E você também tem que ter o coração ensinável, né? O problema hoje em dia é isso também, a pessoa, ela não está disposta para ser corrigida, né? Não tem um coração ensinável para receber, e aí onde quebra a cara, acha que consegue sozinha, acha que não precisa de ninguém, que ela mesmo se resolve, que tá tudo certo. Não, eu vou orar aqui, eu vou fazer um propósito e tá tudo ok. Realmente, tem situações que isso pode acontecer, você consegue, mas tem situações que você precisa de alguém para te orientar, para orar junto com você, para entrar em um propósito, né? Em Eclesiastes 2:9, se eu não me engano, fala que é melhor ser dois, né, do que um, porque se um cair, o outro levanta, sim, né? Um não pode estar bem espiritualmente, mas o outro tá. Então, vem aqui, vamos dar mão, vamos andar junto, eu oro por você. Como que tá? Vamos ler uma palavra? E é isso, a gente precisa ter esse elo, esse vínculo, se submeter à liderança, a procurar a liderança, né, um pastor para se orientar, porque é justamente esses pensamentos que o inimigo vem pondo na mente. Você não precisa falar, né? Você consegue sozinha. Não, mas o que vão pensar de você? Mas todo mundo vai ficar sabendo. Mas vai falar para um, para outro. Por isso que você tem que saber em quem vai chegar. Uma pessoa que não é cristã, ela jamais vai saber te aconselhar, por mais que tenha boa intenção, sim, né? Às vezes até uma pessoa cristã, às vezes acaba dando um conselho que não vem ser um conselho com sabedoria. Sim. Então, e ora, sabe, Espírito Santo, quem é aquela pessoa? E você só vai compartilhar com quem você tem confiança. Sim. Sim. Né? Espírito Santo, coloca no meu caminho. Quem é? Ele vai pôr. Sim. Alguém que vai te ajudar, sim, que vai te orientar. A gente só não pode se retrair, sim, né? Achar que não, eu consigo sozinha. Sim. Não, nós estamos aqui para ajudar mesmo. Sim. E hoje, né, você é líder, né? Você faz parte da liderança, ou seja, muitas mulheres vêm atrás de você, né? E como que foi para você entender essa responsabilidade de enxergar e falar, cara, eu sou líder e agora, né? Eu não sei se antes da liderança já vinham pessoas pedir conselho, mas hoje você entende que, cara, eu sou uma líder dessa casa e eu tenho autoridade espiritual para dar conselhos, né? Temos aí nossos pastores, mas ele, claro, não consegue atender todo mundo, então sim, ele já tem os líderes. Então, como que você chegou nessa responsabilidade de enxergar que, cara, eu sou uma líder e eu vou aconselhar agora? Mas quando eu passei por esse processo, né, do nosso casamento,
E eu lembro que eu fiz uma oração e eu falei assim: Senhor, assim como o Senhor colocou mulheres no meu caminho para me ajudar, para me fortalecer, para me mostrar a direção, mostrar o caminho que eu devia seguir, como eu devia fazer, que um dia eu também possa ser esse canal de bênção na vida de outras pessoas, que o Senhor me use também para trazer restauração para a vida de outras pessoas, para trazer cura, né, para transbordar o amor de Deus na vida dessas pessoas, que o Senhor me use como ferramenta para trazer libertação. Então, hoje, estando nesse lado de líder, e toda vez que chega uma mulher até a mim para querer se aconselhar, para querer uma orientação, para querer se abrir, eu me lembro dessa oração. E eu só... Cada mulher que chega é só uma resposta de Deus da oração que eu fiz. Então, eu sinto uma alegria, assim, tão grande. Não é um peso, não é encheção de saco, tipo, eu vou incomodar ela. Não, eu me sinto de verdade honrada, porque eu orei para que isso acontecesse, para que eu fosse essa ferramenta um dia, porque um dia eu precisei, né? Tem uma frase de um pastor, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que ele fala que todo consolador um dia foi consolado. Ai, sim. Um dia eu fui consolada. Sim. Um dia eu recebi cura. Um dia eu recebi libertação. Um dia eu recebi restauração. E hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, Ele me colocou nessa posição de ser a que consola, a que cura, a que ama, a que ajuda a outra a se restaurar, né? Nós temos que ser mulheres que arruma a coroa da outra sem mostrar para o mundo que estava torta, sabe? Eu não tô aqui para julgar, para criticar, para agir como juíza, mas eu tô aqui para derramar o amor de Cristo para a vida daquelas pessoas. Então, quando eu vejo uma mulher que quer ajuda, sabe, tipo, que tá querendo uma direção, eu me sinto tão honrada, assim, tão agraciada por Deus. Eu falo: Deus, obrigado, porque o Senhor me ouviu. Então, é maravilhoso para mim, sabe? É maravilhoso viver esse bastidor demais. E quando falando sobre isso, eu lembro que nesse período, né, do nosso, quando a gente assumiu a liderança, e o Wanderson, ele começou, né, a se destacar mais, a ministrar. E aí eu vinha com aqueles questionamentos: Deus, mas e eu? Como eu vou ficar nesse ministério, né? O Wanderson, ele é mais retraído, ele é mais contido. Eu sou a que fala mais, a que, né, se tiver, tenho vergonha, tenho medo, mas se for para falar, eu falo, não tenho problema. E o Senhor começou a apontar primeiro ele, né? E nisso ele já estava me tratando, o meu ego, né? Calma que agora não é você, né? Deixa eu cuidar de você aqui, ó, nos bastidores. Eu ficava: Deus, mas e eu? Né? Será que eu não tenho que ministrar também? Será que eu não tenho que estar com ele? Né? Como eu vou ficar nesse ministério? E eu vinha aquelas dúvidas. E ele indo, sendo convidado, e eu naquilo, e aquela coisa já de: nossa, mas só ele tá aparecendo? Olha isso, né? Olha o sentimento. E aí, esse ano a gente foi pro encontro Vida Vitoriosa em Apoio, lá, e ele ministrou lá. E ele tava ministrando e eu tava no canto, né? E ali o Espírito Santo começou a ministrar meu coração. E aí ele falou assim: olha, você tá vendo aonde você tá? Esse é o seu lugar no ministério. Meu Deus. Você tá sendo a mulher sábia. Meu Deus. Aquela que edifica. Você vai edificar a vida dele para que ele ministre outros casais.
você vai interceder por ele, para que ele libere a palavra sobre a vida de outros casais. E tinha bastante casais lá, né? E aí ele fez eu olhar para aqueles casais, ele falou, você tá vendo? Você vai ser aquela que vai interceder por esses casais. Esse é o seu papel no ministério. É aquela que vai edificar, né? Porque a mulher sábia edifica. E eu falei, meu Deus, obrigado. Obrigado por me dar esse entendimento, né? De saber que não é porque eu não vou estar na frente que eu vou estar sendo inferior, não. Até fala, né? Por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E eu amo o bastidor, eu amo isso, eu amo preparar, eu amo aconselhar, eu amo orar pelo meu marido, eu amo incentivar ele, eu amo fazer ele acreditar no projeto que Deus tem para ele, né? Mas depois que eu entendi isso, qual era o meu lugar em Deus e no meu ministério, com o Wanderson eu falo que eu era aquela que estava ali para auxiliar mesmo, né? Para estar do lado, não à frente dele. O Senhor começou a me levar. Ai. Recebi o convite para Filhas do Abba. Sim. Recebi o convite para vir para ministrar no IGOL, para as meninas. Eu tô aqui hoje. Sim. Então, o Senhor me tratou primeiro, sabe? Me ensinou eu me submeter em todas as áreas. No casamento, no ministério. Que não era sobre mim. Não era sobre eu me aparecer. E nem sobre o Wanderson se aparecer. Mas nós dois juntos, né? Lado a lado. Por isso que eu vim da costela dele, foi da lateral, para estar junto com ele. E quando eu entendi isso em Deus e no meu ministério, eu acalmei meu coração e todo a questão de ego, ou de querer me aparecer, isso saiu do meu coração. Aí o Senhor falou, então agora é a sua hora, né? De começar e flui. Quando a gente aprende a se submeter à vontade de Deus mesmo, aos propósitos do Senhor, as coisas fluem, as coisas acontecem no tempo certo e na hora certa e como o Senhor quer. Uau. Deus, ele é tão misericordioso, né? Que ele viu o lugar que você estava indo, que você estava se colocando, Sim. né? Nos questionamentos. Sim. E ele te levou a entender que é um processo e que o seu lugar é realmente esse, ao lado do Wanderson, Sim. né? E é algo que a gente tem que carregar, né? Você como líder, né? Nós aqui, como sempre estamos à frente, a gente tem que entender que não é sobre nós. Sim. Não é sobre a nossa vida. Sim. Não é se eu vou me aparecer. Não é se eu vou falar. Se o outro vai orar menos e eu vou orar mais. Se eu vou aparecer mais. Não. É se a gente está carregando aquilo que Deus colocou pra gente carregar. Que é a verdade dele. Que é falar sobre ele. A gente precisa entender que nós fomos colocados nesse mundo para falar sobre Deus. Sim. Não sobre nós. Para glorificar ele, né? Sim. E falando sobre isso, Jenny, eu queria saber como que é servir para Deus, para você. Como que é enxergar que, cara, eu sirvo para Deus. Meu Deus, eu cuido de um ministério, eu cuido de casamentos. E tudo isso que eu tenho feito não é para mim, é para o Senhor. É para Deus. Como que é esse sentimento para você? Olha, Maia, eu acho que uma palavra assim que definiria seria a honra mesmo, né? Dele sobre a minha vida. Como eu falei, como eu fui criada na igreja, eu sempre tive, desde pequena assim, isso de servir, de fazer as coisas para Deus, de cuidar das coisas para Deus, né? Como eu era da Assembleia, já fui regente das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Então eu sempre tive isso de servir, de dar o melhor, né? De ser excelente. Quando eu vim para Nascer para Deus, eu acho que isso dá excelência, de servir mesmo com excelência, de dar o seu melhor, de não ser medíocre. Me ensinou muito a Nascer para Deus, porque a nossa igreja é assim, né? Tem essa visão e esse padrão
de excelência. Então, servir hoje, servir como líder ou como liderada, sempre é uma questão de honra, né? Porque Deus, ele já fez muito na minha vida. Então, seria até uma forma de retribuir, né? A tudo o que ele já fez por mim. Então, servir é prazeroso, é honroso, é gratificante. Nossa, realmente, é algo que você se coloca, você fala assim, cara, como é bom servir a Deus, né? Às vezes eu me questiono muito, falo, por que eu não vim servir a Deus antes, né? Porque eu não me coloquei nesse lugar antes. Mas a gente também entende que há todo um processo até você chegar até Sim. aqui, né? A você criar realmente a maturidade, entender. Porque às vezes a gente fala assim, cara, eu vou servir a Deus e pronto. Só que você não tem a maturidade, você não tem o emocional. E você acaba se enfiando em lugares que Deus não te chamou para ir, né? Então você tem que criar uma maturidade para entender que Deus, ele tem um tempo para tudo, que nem o pastor, né? Nosso pastor pregou no domingo, né? Nós precisamos entender que há um tempo para todas as coisas, né? Sim. Ô, Jenny, e me fala um pouquinho, como que foi para você falar para várias pessoas, né, no curso de noivos? Foi fácil? Foi difícil? Para você consegue levar numa boa? Ou você é um pouco mais tímida, mais... Olha, medo dá, né? Vem a insegurança, só que eu tenho mais facilidade. Como eu já vim, né, da Assembleia, que na Assembleia você acaba sendo mais exposta, assim, né? Já lidei com isso de ser regente, aí tem oportunidades, essas coisas, então eu não tive tanta dificuldade. E não deixo o medo me paralisar também, né? Eu posso ter medo, receio, mas falo, Espírito Santo, não sou eu. E se acontecer essa oportunidade, é porque de alguma forma eu vou estar sendo boca de Deus para abençoar a vida de outras pessoas, né? Então, isso me ajuda a levar a mesma palavra, a trazer a aula no curso de noivos, né? E aí quando a gente dá a aula e depois vem casais, mulheres e fala assim, nossa, mas eu tô com dúvida nisso, você me ajuda? Ou então, nossa, eu tinha muita dúvida em relação à submissão, em relação a como ser uma auxiliadora idônea, e depois da aula isso trouxe uma clareza, e isso vai dando assim mais confiança, e você vai vendo, poxa, eu tô no caminho que Deus quer que eu esteja. Então, para mim, não é tão difícil, né? Mas assim, questão da aula, do curso de noivos, agora para público, assim, a insegurança é um pouquinho maior, mas se é o que Deus quer, né? A gente se coloca à disposição de Deus mesmo. Pega na mão de Deus. Exatamente, e vai, né? Jenny, você é mãe, líder e empreendedora. Como que você consegue conciliar tudo isso? Olha, não é fácil, né? A gente tem que ter um equilíbrio em tudo e tem que estar muito atento, porque às vezes você acaba focando muito em uma coisa e as outras desequilibra, né? Então eu tento estar sempre atento, e o Wanderson é o meu filtro também, né? Por exemplo, se eu tô começando a focar muito nas coisas da Rapunzel, aí se eu tô muito focada, ele fala, ó, tá muito focada. Então, aí eu já, né, falei, calma. Então, né, calma aí, eu tenho que me equilibrar. O Benício, a maior parte do tempo é com o Benício, né? Porque ele ainda não vai pra escolinha, é eu e ele que fica em casa. A questão do ministério, o curso de noivos tem no primeiro semestre, no segundo semestre. Então, é mais... entre março e abril que puxa mais. Aí depois só agosto e setembro. Então é onde eu
acabo me dedicando mais tempo em fazer as coisas do ministério, são nesses períodos. O restante é mais manter, né? Manter contato com a equipe, em cuidar. Agora a mãe é 24 horas por dia, 7 dias da semana, e esposa também. Então, o que me ajuda mais é o Wanderson, porque ele é o meu filtro. Quando eu tô muito focada, eu não percebo, ele me fala. E aí eu consigo equilibrando, pedindo graça, sabedoria para Deus, e a gente vai conseguindo conciliar. Sim. E ser mãe é prazeroso, né? Mãe Demais. Nos ensina. A gente mais aprende do que ensina, né? Sim. A gente enxerga e olha e fala assim, eu pelo menos eu queria que você também, eu olho e falo, cara, eu não consigo olhar pro quem eu era antes do meu filho, do Samuel. Não existe uma Maiara antes do Samuel, sabe? Você vira mãe, tudo muda. Tudo. Né? E a sua vida toda. E você tem prazer em ficar ali, sabe? O dia todo, cuidando, dando comida. Por mais que ele fica toda hora, mãe. Mas é muito bom você ouvir o mãe toda hora, né? Sim, a criança, eu acho que ela revela muito de Deus, né? Deus, assim. O cuidado, o amor, a sinceridade, né? Como, às vezes eu tô com o Benício... E eu vejo o cuidado, a atenção, o carinho que eu tenho com ele. E eu fico imaginando Deus comigo, sabe? Eu falo, meu Deus, Deus faz assim comigo também, sabe? Às vezes eu abraço ele e falo, filho, você não tem noção do amor que a mãe tem por você, que a gente não consegue explicar mesmo, né? E aí você consegue entender esse amor que Deus tem pela gente, né? Que é aquele amor que, quando a gente erra, ele... não vira as costas, ele tá ali, a graça dele vem sobre a gente, né? Que é o nosso filho. Então, a maternidade nos ensina. A maternidade revela Deus. Tudo revela Deus, né? Só que a maternidade, gente, como você aprende a vencer os seus limites, você aprende a ser forte aonde você acha que você não vai conseguir, né? A criança te passa isso, seu filho passa essa força, né? De você persistir, de continuar. Te ensina também. Ensina, meu Deus, a paciência, então, gente. Te ensina. Muito. Te ensina a ser mais paciente e também a olhar para o mundo de uma forma mais, sabe? Porque a criança, Deus, ele fala isso, né? Deixe vir aos mundos pequeninos, né? Por quê? Porque o olhar da criança é um olhar puro, genuíno, sabe? E você tendo um filho do seu lado, você começa a olhar para o mundo de uma forma assim, sabe? Você começa a olhar para o mundo e por mais que tenha aquele medo, né? De, meu Deus, eu tô colocando um filho no mundo e aí o futuro, como que vai ser? Mas foi o que a gente falou um pouco mais atrás, né? Da gente saber levar o nosso filho no caminho. Exatamente, esse é o segredo. Né? De saber administrar também esse lado, né? De eu sou mãe, eu não posso dar tudo. Né? Que nem Deus, ele faz isso com a gente. Ele é nosso pai, mas ele não nos dá tudo. E quando a gente vira mãe, a gente entende, né? Que tudo bem, Deus, eu tô entendendo que o Senhor não quer me dar tudo porque eu não posso ter tudo, que nem eu faço com o meu filho. Né? Sim, exatamente. E, Jenny, e agora a gente vai falar mais um pouco sobre dicas. A gente já recebeu muitas dicas aí, né? Estejam todas anotadas aí, meninas e meninos também, né? Mas você, ministrando para futuros casais, qual dica você poderia nos dar para a gente não entrar numa furada, não entrar num relacionamento que... Você já deu algumas dicas, né, de relacionamentos abusivos, de conhecer a família, mas dicas simples, sabe? De até mesmo aqui dentro da igreja, de você estar... andando na igreja, coisas simples que falam, não, isso não. Gente, eu acho que assim, um ponto importante é como esse homem e essa mulher se relacionam com Deus.
em escala de prioridade, em que nível de prioridade Deus está na vida desse homem e dessa mulher, né? Ele é uma pessoa comprometida, responsável com as coisas de Deus, né? Não só envolvida, não, mas ele faz parte de um ministério, mas ele é coordenador, mas ele é líder, ou ela é líder, ela é coordenadora, tudo bem. Mas e a responsabilidade e comprometimento dessa pessoa, né? Sim. Deus vem acima de tudo. É uma pessoa íntegra, né? O primeiro de tudo é o relacionamento dela com Deus. Você vê que prioriza. É uma pessoa que busca a ter intimidade com o Senhor. Se aí já é meio caminho andado, né? Porque se a pessoa ela ama a Deus acima de todas as coisas, com certeza é uma excelente pessoa para você ter um relacionamento. Porque se ela ama a Deus, ela jamais vai fazer algo que vai te frustrar, que vai te desanimar, Sim. né? Ou que vai te trair, Sim. né? Porque ela ama a Deus. Sim. E ela não vai fazer nada que decepcione Deus, né? Ela tem relacionamento com o Espírito Santo. Ela preza a presença do Espírito Santo como pessoa. É o primeiro ponto, sabe? Não é beleza, porque, gente, beleza uma hora acaba, né? Não, sabe? Não é, mas toca bem, mas canta bem. Não é isso. O secreto dela com Deus, tem vida com Deus. Sim. Ela fala, você sente... Exala, né? Ela exala o perfume de Cristo. Sim. Já é uma boa. Agora, se não cai na ilusão. Mas e se... Não, gente. É Deus. Deus é o centro. O Espírito Santo é o centro. O relacionamento com Ele é o centro. Se é assim, já é um grande passo, já. É o principal. Sim. E como que eu sei se eu tô escolhendo demais ou se eu tô escolhendo certo? Sabe? Que às vezes a gente fica nesse peso e até as pessoas mesmo nos colocam esse peso. De, tipo assim, nossa, você tá exigente demais. Você tá escolhendo demais. Só que às vezes a pessoa não tá escolhendo demais. Às vezes a pessoa tá entendendo que não é a pessoa certa. Que não é isso que Deus quer pra mim. É outra pessoa. Então como que eu sei que eu tô indo no caminho certo, que eu tô realmente escolhendo a pessoa certa, ou eu estou escolhendo demais? Olha, primeiro, antes disso, de você saber, é a pessoa certa, a primeira pergunta que você tem que se fazer é: eu sou a pessoa certa? Porque às vezes a gente quer escolher tanto, só que nem eu tô nem eu tenho aquelas qualidades que eu quero que a outra tenha. Por exemplo, eu quero um homem de oração, eu quero um homem que tenha domínio sobre a palavra. E eu? Eu sou uma mulher de oração? Eu sou uma mulher que tem o domínio da palavra? Então, como você vai querer algo de alguém se nem você é? Antes da gente querer ter e saber quem é a pessoa certa, eu preciso ser essa pessoa certa. Porque, primeiro, se você é a pessoa certa, você não vai escolher qualquer pessoa. Porque você não vai estar vulnerável e nem carente procurando qualquer louco aí, né? E isso de escolher demais, eu acredito que vem uma menina, não é? É porque realmente não é. Não é de estar escolhendo demais, é que não chegou a pessoa ainda. Porque quando chegar, você vai saber. Você vai conseguir identificar. Então, se você é homem ou se você é mulher, tá com esse pensamento, vem uma, não é. Vem outra, não é. Não, então acho que eu tô escolhendo demais. Não é que você tá escolhendo demais, é porque realmente a pessoa que é para ser não chegou ainda. Mas enquanto ela não chega, esteja você na posição da pessoa certa, né? E descansando em Deus. E às vezes você fica
tão preocupada, ai, mas eu tenho que namorar logo, eu tenho que encontrar logo a pessoa certa, ai, eu tenho... Não, descansa, porque quando você descansar vai acontecer. Isso aconteceu com Adão. Quando Adão dormiu num profundo sono, foi onde o Senhor tirou Eva, auxiliadora dele. Ele descansou no Senhor. E aonde veio Eva? Ele não estava procurando, ele não estava desesperado, achando ou escolhendo demais. Não, ele descansou. Se você está procurando demais, se você está achando que está muito exigente, é porque você não está descansando em Deus, né? Descansa. E às vezes, Maia, o homem, a mulher fica nessa de, ai, não, acho que eu estou muito exigente. Ai, eu acho que eu estou escolhendo muito. Sim. Você não tá com tanta coisa na mente que às vezes a pessoa está do teu lado e você não está se atentando. Né? Então, quando você descansa, parece que os seus olhos se abrem e você fala, gente, nossa, mas essa pessoa estava aqui o tempo todo e... Olha só, às vezes tá aí no culto do Igol, sentando do seu lado e você não sabe. Exatamente. Pois é. Exatamente. E uma dica para nós, né, nós jovens, tanto homem como mulher, que entende que está preparado. Eu estou preparada, eu já entendi que eu estou descansada, mas eu estou preparada. Qual que é o próximo passo? Se eu descansei, porque Deus, ele vai, né, fazer a parte dele, mas ele precisa que nós também precisamos fazer a nossa parte, que é descansar, mas também a gente não pode descansar e ficar aqui assim e achar que vai vir, não. Que dica você pode nos dar sobre aonde, né, aonde estar, até mesmo vestimentas, porque às vezes as nossas roupas falam muito por nós. Sim. Né? E às vezes a gente acaba usando uma roupa que não é bacana, que realmente ali, a pessoa pode estar ali do seu lado, olhar pra você e falar, cara, tanto homem quanto mulher, não é só mulher que usa roupas que não são roupas que solteiros que estão esperando em Deus devem usar. Então, todo esse tempo aí de despreparo, de noivo, você tem alguma dica para nos dar, para a gente entender que a gente está preparado, nós estamos preparados, mas nós também precisamos fazer o nosso lado? Olha, primeiro, emocionalmente, você tem que estar bem, né? Emocionalmente, saber da tua identidade em Deus, para que quando você venha se relacionar, isso não venha te afastar de Deus, né? E também você precisa identificar qual é o propósito que você quer que essa pessoa tenha. Identificar o propósito dela. Um exemplo. Você é do louvor. Você quer que esse homem, né, seja um músico, alguém que canta? Então você vai começar a prestar atenção nas pessoas que estão envolvidas nessa área, né? Você é da intercessão. Então começa a prestar atenção nos homens e mulheres que estão ali na intercessão, porque tá junto com o teu propósito. Então vai ser mais fácil. E aí você identificou isso? Começa a tentar se aproximar da pessoa, a conversar, a ver quais são os planos dessa pessoa para o futuro. E aí você já começa a ver o coração dela em Deus. Começa a conversar e já vai falando, Espírito Santo, guarda o meu coração, para que eu não comece a ver coisa onde não tem. Pro mundo encantado. A não viajar, sabe? Conversa. Identificou, não, eu acho que o propósito dele bate com o meu. Ou ela, o propósito dela bate com o meu. Então, tenta se aproximar discretamente, vai conversando, olha, né, pergunta sobre as coisas da igreja, de ministério, do relacionamento dela com Deus, né, sobre política, sobre qual é a visão de família, sobre filhos. Vai tentando conversar e ver, bate, é isso. Então aí vai pro período da oração, né? Se a pessoa também percebeu, identificou,
vai pro período da oração. Ali no período da oração vocês vão ter, né, 2, 3 meses. E ali vocês vão orando, né? Não é tempo de beijar na boca, não é tempo de ficar saindo. Gente, oração é oração, né? E aí vocês... É conhecer, exatamente. Né? É saber mais. Exatamente. Para ver, não, é realmente bate, os planos batem, os propósitos batem, né? Então, vamos para o namoro. Então, é sempre isso, Mai, prestar atenção, né? Em quem está à sua volta. Olhar em volta, né? Olhar, exatamente, porque não tem problema. Às vezes se coloca no lugar, tipo assim, não, vocês só estão me olhando. Você precisa também olhar, né? Sim, e aí, olhar na conversa, se permitir. Porque às vezes eu tô aqui esperando um relacionamento. Aí eu quero casar. Tanto homem quanto mulher, tá, gente? Sim. Não vamos generalizar. Sim. Porque às vezes até os homens mesmo. Eu quero casar, mas tipo assim, a menina tá ali dando sinais e o cara, não quero. Tipo assim, não se permite, sabe? Sim. Acha que Deus, ele vai colocar o nome ali. Sim. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer. Mas, cara, não é... São chances mínimas. Então, você tem que se permitir conhecer e ser conhecido. Sim, né? Sim. E aí, nesse período, você entende se você tá preparado ou não. O homem, você trabalha? Né? Você vai conseguir sair com essa menina e pagar do seu bolso? Vai ter que pedir pro pai e pra mãe dinheiro, né? Você é responsável? Né? A menina também precisa ver isso. Ele é uma pessoa responsável. E nós, meninas? As meninas... Olha, para o homem, observem como é essa mulher na igreja, né? Uhum. Porque a Bíblia fala isso. As solteiras, né? Os solteiros se dediquem ao Senhor, né? Então, presta atenção como que ela é. Se ela é uma mulher dedicada à obra, sabe, que serve com amor, com excelência, com responsabilidade, com comprometimento, né? Se não é uma menina que fica com conversinha com vários meninos, sabe, que se comporta, que tem uma vestimenta adequada, comportada, dá uma bisoiada nas redes sociais, que revela muito, sim, né? Quem é a pessoa, aonde está o coração dela ali. Então, com as meninas, e se trabalha também, se é responsável, né? Que hoje em dia também as meninas trabalham, que o homem vem mais para esse lado sim, de prover. Uhum. Então, ele tem que trabalhar, ele tem que ser uma pessoa responsável. Então, a mulher, como que ela é com as coisas de Deus? Algo de futuro também, exatamente, né? Exatamente. Porque às vezes tem menina que não faz faculdade ainda, mas... Você precisa saber se essa pessoa quer fazer faculdade. Sim. Ou não, ou até mesmo quer. Isso vai da conversa dos propósitos, né? Tem gente que não quer, e tudo bem. Então eu não quero uma pessoa dessa que não tenha visão de futuro e... Sim. Gente, tá tudo bem. Então você vai ir atrás de uma pessoa que tem o mesmo pensamento que você, que quer crescer profissionalmente. Não, eu quero mais focar nas coisas de Deus. Eu quero ir para missões, né? Então, isso, a conversa, o diálogo, a comunicação vai mostrar se você realmente está preparada para investir mais naquela pessoa. Sim. Hoje em dia a gente vive num mundo que tem muita música romântica, muito filme romântico, né? Séries. Você acha que isso atrapalha, né? Porque nós, mulheres, somos mais... Existem homens também, né? Que são emocionais, que realmente gostam desse... Eu, por exemplo, eu amo filme romântico. Mas isso não me atrapalha na minha vida, sabe? Eu consigo entender que é um filme, eu não fico ali viajando. Mas existem meninas que idealizam, sabe? Acham que o príncipe encantado vai vir de cavalo branco. Sim. Ou, sei lá, agora mais moderno, vai vir de carro. Né? E às vezes não, cara. Às vezes o seu príncipe encantado, ele anda de ônibus. Exatamente. Mas ele é um homem que trabalha, um homem que faz faculdade, um homem que busca, um homem que é apaixonado por Deus acima de todas as coisas, né? E nos filmes românticos é idealizado
né, até mesmo você vê alguns filmes... É tudo perfeito, né? Até mesmo filmes cristãos, se você vê filmes que são românticos, que vão para esse lado de perfeito, que tudo vai dar certo, que tudo vai, tipo assim, meu Deus, esse eu... O primeiro que vi, que lindo. E não é assim. Não é assim. Então você acha que isso atrapalha um pouco? Mas aí depende muito da pessoa, né? Se é uma pessoa madura que entende que, assim, nem tudo... Gente, relacionamento, não só relacionamento entre homem e mulher. Você vê até relacionamento de amizade, com uma amiga. Tem hora que tem divergências, né? Você não concorda com uma opinião dela. E com homem e mulher vai ser assim, não é aquele mundo fantasiado perfeito que tem ali nas séries, filmes. Então depende da pessoa. Acho que tanto o homem quanto a mulher, ele tem que ter maturidade e entender que não é, nada é perfeito. Sim. Né? Que tem o outro lado da moeda também e não tomar aquilo como referência, como exemplo de relacionamento. Sim. E pra gente já caminhando pro final, né? Eu queria saber de você. Você tem alguma experiência com o Espírito Santo? Experiência que marcou a sua vida? Que você olhou assim, você falou, cara, isso marcou a minha vida e você guarda até hoje? Tenho, inclusive até com jovens. Uau! Olha só, foi no congresso Insanos, acredito que sim, acho que foi em 2012, isso. Teve o congresso, né, eu acredito que foi no Insanos, que aí vieram os pastores insanos lá no Bom Clima, e aí eles fizeram aquela série que ano passado eles fizeram aqui, que foi do Sim. Cupido, tudo. Só que ano passado eles não fizeram essa ministração, que foi sobre a cegueira. Você chegava na porta da igreja e eles colocavam uma faixa nos olhos e aí você cultuava o culto todo com os olhos vendados. E nessa época, eu ansiava muito para falar em línguas. Muito, muito. E eu falava, meu Deus, será que... eu nunca vou ser. 17 anos eu tinha. E aí, beleza, a gente começou o culto, tudo, ele trouxe a ministração falando sobre isso. E aí, no final, ele colocou um louvor, foi até em espanhol, Porto Sangre, o nome, lindo. E aí foi aquele mover e todo mundo com o olho fechado. E aí eu lembro que, não sei em qual direção tava, né? Mas eu acredito que se fosse um pouquinho mais pra frente, eu ouvi um homem gritando. E ele falava assim, Deus, toque em mim, Espírito Santo. Uau. Eu preciso te sentir. E ele gritava, ele gritava. E daqui a pouco ele começou a falar em línguas. Eu falei, eu não saio daqui hoje sem falar em línguas. Não, Deus, eu preciso te sentir. Eu preciso sair daqui. Eu tinha isso muito em mim. E aí eu abaixei a cabeça assim, encostei e comecei a falar com o Espírito Santo. Daqui a pouco eu senti a minha língua adormecer. Assim, e aí veio uma língua na minha mente pra eu falar. E aí vem aquilo, é loucura, né? Eu tô criando. É coisa da minha cabeça. Eu falei, quer saber? Eu tô com o olho vendado, todo mundo que tá aqui tá com o olho vendado, eu vou falar isso que tá na minha cabeça. E se for pra ser, vai ser. E aí eu comecei a falar. Quando eu comecei a falar, meu Deus, mas veio uma unção, assim, um temor muito grande. E aí naquele dia eu fui batizado com o Espírito Santo. Uau. Falei em línguas. E nesse período eu fui diagnosticada com uma doença crônica da retocolite. E eu tinha que tomar uma medicação que ela podia alterar e todo o meu cabelo podia cair. E nesse dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu falei para minha mãe, mãe, eu não vou tomar mais essa medicação. E se eu parasse de tomar, a doença podia avançar e gerar um câncer, né? E eu falei, mãe, se eu creio num Deus que cura, eu não vou tomar mais. Porque essa medicação vai estar alimentando a minha doença.
foi uma loucura, mas foi um ato de fé, né? Claro, os medicamentos estão aí, né, para serem tomados, a medicina está aí para isso, mas foi um ato de fé que eu tive. E parei de tomar a medicação depois dessa experiência que eu tive com o Espírito Santo. Foi assim, marcante. Essa é a mais marcante de todas, né? Quando você realmente é batizada, porque você fica nesse questionamento. Eu tô inventando, eu coloquei na minha cabeça, eu ouvi da pessoa do lado e eu tô criando. E aí fica um conflito, né? Sim. E aí você tem que se posicionar e falar, não, realmente é isso, se eu pedir, Sim. né? E eu acho que é algo que os jovens vivem muito, né? Os adolescentes, quando você anseia por isso, e cara, se você anseia por isso, pede, porque Sim. Deus, ele vai. E é uma experiência única, né? E não acha que você foi numa conferência, né? Sim. Mas às vezes não precisa ser numa conferência, sabe? É só você pedir mesmo. Eu lembro que o meu foi dentro da minha casa, num quarto. Eu fiz eu fui orar ali, eu já tinha feito um gabinete com o pastor Alex, né? E aí ele falou... Não, desculpa. Com a minha líder, a Aline, né? E aí ela falou, às vezes, amiga, você já foi e você não sabe. E às vezes você acha que não é. E aí eu fiz um propósito com Deus, e aí um amigo meu falou assim, vamos fazer uma oração, vamos fazer uma loucura? Vamos orar a Deus por um tempo determinado, só pedindo para que Deus faça algo que nunca fez na sua vida? E foi aí que eu fui batizada, ali dentro do meu quarto, orando, sabe? E eu falei, cara... Então, assim, se não você precisa pede, de muito, não, né? É só você estar com o coração aberto, né? É só você estar ali com o coração limpo. Sim. E realmente deixar se entregar para Deus. Sim. Às vezes a gente quer fazer, mas a gente fica com o controle aqui, né? Você quer dar o controle para Deus, mas você dá e daqui a pouco você pega de volta. E, cara, a gente tem que entregar e deixar ali, seguir sua vida e descansar, né? Ô, Jenny, e aí eu conversando com algumas amigas, né? A gente queria que você nos desse alguma dica de leitura, né? Para nós mulheres e até mesmo para os homens também. Porque nós somos solteiros, nós estamos descansados em Deus, nós estamos esperando em Deus. Mas nós precisamos também aprender sobre tanto ser solteiro como, né, se posicionar. Então eu queria que você desse dicas, se você tem algum livro para nos indicar, tanto para homem quanto para mulher. Sim, tenho 2, inclusive tá aqui comigo, ó. Esse livro, gente, inclusive é o TCC no curso de noivos. Nós pedimos para eles comprar, né? A mulher dá para o homem dá para a mulher. O Homem Bíblico, esse livro é fantástico. O Wanderson já leu ele umas 3 vezes. E ele vende aqui na livraria da igreja. E também O que Deus diz sobre as mulheres. Também é um livro que ele aborda a feminilidade versus o feminismo. Então ele aborda a mulher no contexto de família, casamento, comunidade, igreja, né, trabalho. É um livro bem completo que aborda em todas as áreas. Ela fala que a importância de você saber quem você é em Deus, a importância de você se submeter a Deus, a ter intimidade, se relacionar com Deus antes mesmo do casamento, né? Se você tem esse relacionamento com Deus já no período de solteira, você entende quem Deus é na sua vida, que Ele é o teu noivo, que você é a noiva dele, você se comporta como noiva, você consegue viver já isso no seu casamento. Então são esses: O que Deus diz sobre as mulheres e O Homem Bíblico. E esses livros eles vendem aqui na nossa livraria? Isso, os 2 tem aqui na livraria. E qual é o seu livro favorito, já que a gente está falando de livros? Com certeza é esse, amiga. Já li ele umas 3 vezes também. Ele é muito bom porque ela traz contextos da Bíblia, versículos da Bíblia sobre mulher, do Velho Testamento até o Novo. O quanto Deus
prioriza as mulheres, a visão que Deus tem sobre nós, né? Porque na Bíblia a gente ouve muito mais falar sobre os homens, né? Tem as experiências de homens, de mulher são poucas, né? E tem Esther, tem Débora e tem outras mulheres que estão na Bíblia também que ela fala. Então ele é um livro fantástico. Sim. Eu indico ele. Uau. E pra gente finalizar, né, eu vou fazer aqui um bate-bola rapidinho pra gente finalizar, tá? Só pra te explicar o bate-bola, eu vou falar uma pergunta e você responde com uma palavra, tá? Tá bom. Pra você, uma pessoa da Bíblia, pra você. Davi. Uau. Davi, por toda a trajetória dele, que ele fez, pelo arrependimento dele, né? Tanto que tem uma frase do Josué Gonçalves que ele fala, e isso me lembra muito Davi, que quando nós pecamos, o nosso arrependimento ele tem que ser muito mais escandaloso do que o nosso pecado. E isso me vem Davi, né? Então Davi ele passou pelo que ele passou e ele foi chamado alguém que é segundo o coração de Deus. Uhum. Então Davi. Um lugar. Um lugar, minha casa. Ai, Minha que casa, lindo. minha família. Um filme. Quarto de Guerra. Uau, esse filme é maravilhoso, né? Sim. O livro também é muito bom, né? Muito um livro bom. muito bom. Um versículo. Um versículo, Salmo 126, 6. Vou ler para que eu fale certinho aqui, que fala: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Às vezes a gente se encontra nesse momento de tristeza, de angústia, de solidão, né? Onde você só chora, mas pode ter certeza que as lágrimas, elas estão regando a nossa alegria, a nossa vitória, a nossa bênção do futuro, porque eu vivi isso. Uau, Então, esse versículo, eu guardo ele no meu coração. que lindo. E uma frase que você leva para sua vida? Uma frase. Essa frase, o Wanderson fala muito ela. E eu gosto dela porque a gente ultimamente tem vivido muito ela. Que é assim, quem vive no secreto nunca é pego de surpresa. Tudo é confirmação. Nossa. A gente tem vivido isso. Tem situações que acontecem que o Senhor nos avisou antes, que nós sabíamos que ia acontecer. E quando acontece, não é uma surpresa. É só uma confirmação daquilo que o Senhor nos mostrou no secreto. E isso é estar sensível, né? Ao Espírito Sensível. Santo. Exatamente. Jenny, eu quero muito agradecer, não só a você, mas o Igor, pela oportunidade de entrevistar você, de te ouvir, de aprender mais com você. Foi um privilégio para mim estar aqui na sua frente, né? Eu sou um pouco suspeita de falar, porque eu amo a sua vida, eu amo a sua família, sabe? E eu vejo que é muito recíproco isso. E é isso, Deus, ele realmente coloca pessoas para cuidar da nossa trajetória, para a gente não se perder no caminho. E você tem sido isso na minha vida. Então, muito obrigada por estar aqui, por ter se disposto, né, a falar um pouco sobre você, a dar um pouco do seu testemunho, porque nós, mulheres jovens, nós precisamos ter referências. E você tem sido uma referência, né? Eu digo que você tem sido uma referência, e não é uma coisa só que eu digo, é algo que eu vejo dentro dos jovens, que você tem sido uma referência para nós mulheres. E o Wanderson tem sido uma referência para os homens. Então, que vocês continuem nesse caminho realmente, sabe? De estar realmente sensíveis a Deus, de estar totalmente dispostos a fazer aquilo que Deus tem para fazer na vida de vocês e através de vocês. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Amém, amém. Difícil, né, falar depois disso. Sou chorona mesmo, Nós gente. somos, porque eu chorei, eu dei risada, eu fiquei... Choro mesmo, choro dando aula no curso de noivo, choro. Sou assim, mas eu que me sinto honrada e muito grata, sabe, a Deus e a vocês por
por me escolherem, por estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da minha história. E agradeço a Deus por essa oportunidade, que o Senhor continue abençoando vocês, abençoando o Samuel, a Jurema, líderes Sim. do IGOL, que o Senhor continue derramando graça, sabedoria para a vida deles, dando direção, para fazer com que essa geração de jovens venham influenciar outros jovens a ser como Jesus é, né? A viver Cristo. E muito obrigada, eu amo vocês, tenho um carinho gigantesco. E meninas, se vocês precisarem de mim, eu me coloco à disposição de vocês. Foi muito bom esse tempinho e essa experiência. Passou Obrigada. tão rápido, né? E é isso, galera, chegamos ao fim de mais um episódio, tá? Toda terça-feira, às 9 horas da noite, nós temos novos convidados, nós temos um novo rostinho por aqui. Então esteja aí atento, né? Nos sigam nas redes sociais, @jovenswego no Instagram, para você estar atento, né, às informações, a novos episódios. E toda terça, às 9 horas da noite, nós estamos aqui, tá bom? Tchau, tchau!